Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast sobre a África, para a disciplina de História da África. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre resgate, meio como fazer esse resgate, o que a gente pode resgatar e pensar um pouco sobre essa questão. O Alex está aqui de novo com a gente. Tudo bom? Como vocês já sabem, eu sou o Alex, vim aqui de novo a pedido do Bernardo, para a gente ter uma conversa não só sobre resgate genealógico, né? Da gente entender de onde as populações negras vieram e quem somos, né? Mas também um resgate cultural, um resgate de pegar coisas que foram tiradas de nós no passado, né, e trazê-las para os dias de hoje, né, para a nossa dinâmica atual mesmo. Exato. Eu tive essa ideia de trabalhar um pouco com resgate, em primeiro lugar porque eu tive uma experiência muito boa pesquisando genealogia por conta própria e achei que ia ser legal trazer isso por um contexto de África, porque é um debate interessante, é mais difícil, é mais sensível, mas pode Uhum, ser bastante produtivo, porque hoje em dia a gente uhum, tem ferramentas e organizações que ajudam a gente a fazer isso. Mesmo que não sejam perfeitas e completas, porque afinal de contas existem muitas histórias apagadas, né? E por outro lado, a outra coisa que também seria bastante interessante de se trabalhar é a questão cultural, que a gente deve muito à África em vários aspectos, desde filmes até religiões, então o resgate é filmes, muito religiões, interessante. ferramentas. Sim, livros, é, a própria construção da sociedade que a gente vive depende disso, né? Não uhum, só do mais óbvio que seria a escravidão, mas em coisas mais sutis também, como a arquitetura. Eu vou falar um pouquinho primeiro do que eu já tinha feito pra mim, pra gente uhum, comparar com a experiência que a gente tá tendo com a sua árvore. uhum, Ahn, com essa, com a quarentena, eu tive um pouco mais de tempo livre, por assim dizer, e um pouco mais de tempo em casa, né? Que é normalmente onde a gente guarda, na casa dos meus pais, que é normalmente onde a gente encontra documentos e histórias do passado. E aí surgiu uma curiosidade minha e também de outras pessoas da família, com diferentes motivos, e eu resolvi fazer uma árvore genealógica, dar uma pesquisada, já utilizar algumas coisas que já tinham sido feitas de outras pessoas. E aí, buscando na internet, eu encontrei algumas ferramentas muito interessantes, que são principalmente o Family Search e o MyHeritage. Eu vou deixar os links depois em algum lugar na descrição. Ah, esses dois sites eles têm vínculos com a Igreja Mormon, uma Igreja Mormon, não sei, mas eles têm registros de gente todo de todo mundo. E o mais interessante do Family Search é que ele tem documentos escaneados dos mais variados. Eu consegui fazer para mim, uma pessoa branca descendente de europeu, com alguma facilidade por já saber quem veio e quem não veio ou quem já estava aqui. Consegui traçar uma genealogia até que bastante completinha. Eu ainda não acabei essa aventura. Ah, não foi fácil, mas eu sei que podia ter sido bem mais difícil. Tendo essa aula fazendo esse curso de história da África, eu passei a pensar: será que dá para fazer isso também com pessoas de outras ascendências? Se é tão fácil quanto? E porque eu acho que é algo muito legal, muito interessante, que ajuda a gente a resgatar nossas origens e saber de onde a gente veio mesmo, né? O que, que quem chegou aqui. É claro que eu entendo que pessoas oriundas da África, em geral, vão ter uma história muito mais delicada, que vai provavelmente tocar em escravidão, e isso é muito pesado e pode ser muito difícil de lidar. de fato, é um provavelmente muito provável, né? Muito provavelmente, né? Então, aí recentemente o Bernardo propôs que eu tentasse fazer a mesma coisa, né? Perguntou se eu tinha interesse nisso e eu tinha, era algo que eu tinha curiosidade de saber, mas que eu tinha um certo receio já. Tinha um certo receio de não ter como encontrar, de não ter com quem falar.
E, de fato, eu me deparei com certas barreiras, denotaram bem algumas características históricas, assim, da diáspora africana, né? Enquanto na família da minha mãe, que é a parte branca, aconteceu mais ou menos a mesma coisa que acontece com a família do Bernardo. É fácil achar informações, é fácil achar documentos, é fácil traçar uma linha, saber de onde vieram. A fam- É fácil identificar a origem, né? Quem chegou no país de outro lugar. E então, de que lugar veio e na, tudo mais. na família do meu pai isso foi mais complicado, porque tinha muitas coisas que eu não sabia, da família da minha mãe sabia muita coisa, porque histórias são contadas, né? Porque tem-se histórias para contar. E, poxa, pelas condições financeiras serem melhores, as pessoas elas têm mais tempo para pensar nessas coisas. Elas têm uma herança para ser passada, né? Uma herança histórica que pessoas com menos condições financeiras geralmente não têm ou não acreditam ter importância, né? Isso perde importância perante a necessidade de você manter um emprego, perante a necessidade de manter sua família mesmo, né? Sim. Até porque no Brasil custa dinheiro para se emitir documentos, sejam eles quais forem, né? Exatamente. Eu fui perguntar para o meu pai referente aos avós dele, né? E, assim, ele só sabia o nome dos avós maternos dele e só sabia o primeiro nome. Com relação ao pai, ele só sabia também o primeiro nome da mãe do pai dele. E, de fato, ele não tem muita informação porque isso não foi passado para ele, né? Meus avós paternos, os dois estavam vivos até o ano passado. Minha avó faleceu no ano passado. Então, tinha como, né? Não é como se eles tivessem morrido jovens. Eu sei que meus bisavós por parte de pai morreram bem jovens. Isso é algo que minha avó chegou a me falar uma vez. Mas é o pouco que eu sei, assim, de fazer esse resgate está sendo, pelo que o Bernardo me conta de como foi fazer o dele, poxa, muito mais desafiador, né? Se eu parar para pensar até mesmo no sobrenome do meu avô paterno, ele é negro retinto, e o sobrenome dele é Reis. Reis é um sobrenome português e, assim, muito provavelmente não é sobrenome de origem do meu avô. Muito provavelmente não, né? Poxa, quase certeza que não é o sobrenome de origem da família do meu avô, né? Porque a gente sabe que no momento em que pessoas foram escravizadas nesse país, elas perdiam até mesmo seus nomes, né? Era uma coisa de terem seus nomes tomados. Como perda da sua identidade também, é algo que... É a morte social, né? A invalidação no meio. E depois Uhum. quando da abolição, né, se adotaram os nomes que já se tinha por aqui, para uma ressocialização mais. Menos conturbada possível, né? Exato, Você é um embranquecimento até mesmo no nome, exato. né? E E era uma necessidade. Infelizmente, não era algo que algumas pessoas queriam fazer justamente por ver vantagem nisso, só que outras não queriam fazer, mas se viam obrigadas, né? sim, Justamente por essa questão, né? Porque você ter um nome que cause estranhamento dificulta muito a vida de alguém que já sofre muito estranhamento sim. só pela cor da sua pele e pela sua origem, né? E outras pessoas ainda acabaram escolhendo nomes porque já não tinham mais um sobrenome, já não existia essa memória, já não tinha isso guardado, né? E se escolheu o que tinha disponível ali, de referência, né? Exatamente. Depois de séculos, né? Depois de gerações, lembrar do seu. Saber, chegar a saber o sobrenome que sua família tinha quando chegou no Brasil. Nossa. Exato. E até porque as construções de sobrenomes são diferentes também, diferentes etnias, né? E Uhum, pode ser que nem fizesse sentido ter um sobrenome que fosse o mesmo adotado no continente africano, né? A uhum, gente não sabe. Só uma nota aqui, outra coisa que me fez querer ter essa experiência com uma pessoa que tivesse origens africanas foi durante a minha pesquisa genealógica da minha família. Eu encontrei nos documentos do site que eu falei,
no cartório de Batatais, se não me engano. São registros que estavam no cartório de Batatais que incluem toda a região daqui da Alta Mogiana, ou boa parte dela. E Uhum. aí existia, acho que era registro de batismos ou de nascimentos, eu não me recordo agora. E aí tinham duas listas, que era a normal, entre aspas, e a outra que era todos os registros, incluindo escravos. Eu achei isso bastante interessante, que eu não esperava que houvesse esse registro, e foi meio chocante ver que eles eram registros separados, assim, era meio... tem duas listas, sabe? É ao mesmo tempo um pouco triste. Por outro lado, é interessante saber que existe um registro, porque por mais difícil que seja essa questão, se existe um registro já é um passo na direção certa, né? Então. Assim, esse registro, vou te falar, é uma raridade, né? Exato. Porque, assim, em 1890, foi 1890, Rui Barbosa mandou queimar todos os documentos que tratassem da escravidão, né? Exato. Todos. Mandou queimar todos os que tivessem. Não, porque isso era uma mancha na história do Brasil. Curioso isso, né? Porque, assim, quando você comete um erro, é importante que esse erro ele seja lembrado para que ele não se repita, né? Exato. E não foi isso que aconteceu. A gente que estuda tem essa consciência de que os erros do passado são para ser estudados e não esquecidos. Eu achei interessante, isso me fez lembrar que, por exemplo, na Alemanha, eles aprendem direitinho, tintim por tintim, toda a história do que foi o nazismo. E justamente por isso, eles são ensinados a não ter orgulho dessa parte da história, mas eles sabem que é importante conhecer, né? Porque, embora seja uma vergonha para a história do país, é assim que erros não se repetem. Aqui, Aqui a gente fala que não tem racismo, que nunca teve escravidão, que escravidão foi uma escolha. não, Só. aqui o nosso vice Exatamente, só os disse que absurdos. não tem racismo no Brasil, né? Não, é que o Rui Barbosa, ele acabou se pautando naquilo de que, tipo, não, para apagar isso da história, né? Porque, afinal, não somos nós todos iguais, não é mesmo? Não, somos todos iguais, né? E isso de somos todos iguais é algo que eu acho muito interessante, né? Porque, às vezes, esse discurso de somos todos iguais, ele serve para trazer uma homogeneização que eu não acho correta, sabe? Porque somos todos iguais? Não, não somos todos iguais. Somos justamente todos diferentes, certo? Todos Uhum. somos únicos. Todos devemos ser tratados com respeito. Todos merecemos o mesmo nível de respeito como seres humanos. Mas somos todos diferentes e essas diferenças elas devem ser respeitadas, né? E isso de somos todos iguais tem sido usado também muito para justificar certas apropriações. Esse discurso de que não tem diferença entre, por exemplo, uma branca usar trança e uma negra alisar o cabelo. É a mesma coisa. O que, assim, não faz sentido porque tem que ser levado em conta as diferenciações históricas que existem, né? Você alisar o cabelo por si só, você ser uma pessoa preta que precisa alisar o cabelo, já é algo histórico de violência, né? É a diferença de branca ter o cabelo liso, né? Você precisar modificar algo que veio com você, modificar algo da tua natureza, porque te fizeram acreditar que sem essa modificação você não vai ser bem aceito na sociedade, é uma violência que pessoas brancas, a pessoa branca padrão, a pessoa branca cis, não passa, por exemplo, né? Agora, quando você fala isso para uma pessoa branca, ela fala, mas eu não posso usar trança porque é só um cabelo. Só que não, esse cabelo ele carrega uma herança histórica, né? Ele tem um peso histórico muito grande, né? As tranças, elas têm uma origem também de resistência. Não só na África, porque na África as tranças elas eram utilizadas por uma questão de praticidade, para manter o cabelo em ordem, também por uma questão cultural. As tranças, diferentes tranças tinham diferentes significados, inclusive.
E aqui no Brasil, as tranças eram utilizadas até mesmo como meio de fuga, para esconder grãos, para que esses grãos eles fossem levados, né, na fuga, pudessem ser comidos tanto no caminho quanto chegando com comida, por exemplo, num quilombo, né, quanto até mesmo para mostrar rotas de fuga através da forma como o cabelo era trançado, né, através da divisória do couro cabeludo. Poxa, aí você vai falar que isso não tem nenhum peso? Como você vai usar uma coisa dessa sem saber a história, né? O problema, assim, na minha opinião, não é usar sem saber o que significa Sem o devido respeito, né? e sem o devido respeito, exatamente. E também tem muito uma questão de quem está usando. Sim. Porque, por exemplo, num desfile de moda, por que você vai colocar? Qual o propósito de se colocar uma modelo branca com tranças afro num desfile de moda de uma marca famosa, por exemplo, de uma grife? Por que não colocar uma modelo negra? Se você quer exaltar a beleza afro, é muito isso do capitalismo se apropriar do que é negro, do que é afro, colocar isso em pessoas brancas, porque nas pessoas brancas vende a ideia de que isso só é bonito em pessoas brancas. E a pessoa negra ela tem que esconder esses traços da sua cultura, da sua pele, né? Ela tem que querer esconder os lábios grandes que as Kardashians adoram, né? Ela tem que esconder os cachos que agora as mulheres brancas estão fazendo de tudo para ter, É né? uma, é uma noção de que as características de pessoas negras só ficam bonitas quando estão em pessoas brancas, né? E quando isso não é Exatamente. nem de longe a verdade, não faz o menor sentido. É só racismo mesmo. É só racismo mesmo, exatamente, né? Até mesmo roupas, turbantes, tecidos, estampas. Se vê pessoas brancas usando muito isso hoje em dia, muito, muito. Inclusive, principalmente, aliás, entre as pessoas brancas que se dizem, que até de fato são mais desconstruídas que a média, né? Sim. Que a média dos brasileiros, mas que às vezes não usam essas vestimentas, não usam esses acessórios com a consciência que deveriam ter. Eu acho que o problema tá na forma como as pessoas entendem a apropriação cultural. Porque Uhum. elas entendem essa, esse termo como um ataque. Quando na verdade não é que você dizer que alguém está fazendo apropriação cultural seja imediatamente um demérito da pessoa. A questão é que a pessoa precisa ter consciência do que ela está fazendo, do porquê ela está fazendo, de como ela está fazendo. Porque se você se apropria, por exemplo, das tranças de maneira extremamente consciente, num contexto específico, como um manifesto ou algo do tipo, é uma coisa. Agora, você simplesmente usar as tranças porque você achou bonito, isso não funciona. E mesmo no outro caso, existe um debate, e eu sei que eu sou branco aqui falando, talvez eu esteja muito enganado, e eu Uhum. seria o primeiro a pedir desculpas por isso. Eu sinto que esse sentimento de ser atacado quando se fala de apropriação cultural é porque quando outras etnias tomam aquilo que é branco, que é próprio de uma cultura essencialmente branca para si, não existe esse movimento de atacar, mas as pessoas brancas não percebem que na verdade foi imposta essa cultura branca. Essas pessoas se apropriaram disso como forma de defesa, porque a própria cultura foi um ataque. Pois é, então, não existe como você se apropriar de uma cultura que é hegemônica, Exato. né? Então, então assim, quando, por exemplo, mulheres negras se apropriam do cabelo alisado, essa apropriação se dá pela forma de a gente alisa porque a gente tem essa opção, enquanto uma mulher branca não tem a opção de ter um cabelo crespo. Essa apropriação, que obviamente não é hegemônica, não é toda mulher que vai se sentir dessa forma e vai se apropriar dessa forma do cabelo alisado, ela é uma defesa de uma imposição de
Uhum. de séculos de seu cabelo ser chamado de feio, de seu cabelo ser chamado de ruim, de você ter que alisar o cabelo pra arranjar um emprego, pra ser considerada bonita. O que pra você, o que seria o cabelo liso que é imposto para as mulheres brancas, pra gente é uma escolha, sabe? E não uma imposição mais do cabelo liso sobre o cabelo crespo. Ah, Uhum. é claro que existe É, todo um debate aí que existem pessoas brancas de cabelo cacheado ou crespo, existem pessoas brancas que nascem com cabelo liso, e, enfim, uhum. uma outra questão. E existem pessoas negras que nascem com cabelo liso, como eu. Isso é uma pressão estética que atinge não só mulheres negras, é muito importante a gente falar que Sim, sim, sim. pessoas negras de todos os gêneros se veem. Poxa, quantas vezes você não viu meninos negros que andam só com o cabelo raspado, que não deixam, por exemplo, um black crescer ou algum tipo de outro tipo de penteado crescer por conta dessa pressão estética. Meninos negros que também alisam o cabelo por conta dessa Sim. mesma pressão As estética. pessoas Quantas vezes eu já não vi? negras sabem como cuidar do próprio corpo, uma pressão estética de não existirem produtos ou profissionais conhecidos daquela pessoa, né? Isso tem se alterado Tem. com o tempo. Existe todo um movimento de transição do cabelo, né? Tem a transição capilar, ela tem se tornado de fato mais popular, né? Tem se popularizado não só entre pessoas brancas, mas também entre pessoas negras, mas também entre pessoas brancas que têm um cabelo cacheado, que têm um cabelo crespo e alisem durante a vida de várias pessoas. Só que isso é algo que surgiu de pessoas negras, né? Sim. E hoje se vê muitas mulheres brancas falando sobre transição capilar, muitas ganham muita visibilidade, mas é algo que quando a gente vê, a gente precisa ter noção de que esse movimento surgiu vindo de pessoas negras, Sim. né? Inclusive, existem pessoas de mais de uma etnia que descobrem seu cabelo que ele não é liso na verdade ele se tornou liso por conta de shampoo, às vezes. O shampoo sempre usou o Uhum, mesmo e de repente um dia usou para cabelos cacheados ou crespos e descobriu que o cabelo na verdade era outra coisa, né? Eu acho isso muito curioso. uhum. Então, e falando também dessa questão do cabelo, né? E dessa nova onda de, poxa, de resgate, de transição capilar, nisso a gente vê como o capitalismo ele se apropria desse tipo de pauta, né? Ele se apropria poxa, qualquer pauta política que a gente tenha atualmente, qualquer pauta que envolva minorias, o capitalismo ele consegue se apropriar, aquilo que ele não consegue se apropriar, ele ignora e deixa ao relento, né? E a gente vê muitas marcas crescendo em cima disso, né? Algumas marcas mais conscientes que outras, que a gente também precisa levar em consideração, não só com relação ao cabelo, mas também com relação, poxa, a moda, a sapatos, né? A gente vê muitos meninos negros que têm essa fixação por tênis, né? E aí quando você vai ver de onde vem essa fixação, né? De vestir bem, de calçar bem, né? Por que é tão importante assim ter um calçado maneiro? Por quê? Porque isso te dá um status um pouco melhor. Isso te dá um status melhor. E Sim, isso de calçar também vem muito do passado. Vem muito de um passado em que escravos não tinham calçados. Pessoas escravizadas não tinham calçados. A primeira coisa que muitos negros faziam quando recebiam a alforria era comprar sapatos. O sapato era algo que te humanizava. sim. Né? Né? E eu ia comentar, inclusive, que tem a ver com a construção do ser negro também e essa construção está associada ao capitalismo porque a nossa sociedade está associada ao capitalismo, né? Então, muito do calçado também vem do basquete, enquanto parte da cultura negra, né? Vendida pelos Estados Com Unidos dessa certeza. forma. E o basquete tem uma coisa muito forte com calçado, e o maior ícone do basquete tem uma marca de calçados, que é o Michael Jordan, com o Air Jordan. E aí isso acaba se Exatamente. refletindo em outros esportes. Então, no Brasil, o futebol popular. Então, o atleta que você gosta muito, você vai querer o calçado dele também, porque é a expressão meio que da pessoa, como ser como seu craque. Você tem que calçar o que seu craque calça, né? Então Uhum, tem isso também, tem uhum. esse elemento.
né, tem muito isso de você se espelhar em outros modelos Exato. negros, né? Sendo uma pessoa negra. E modelos esses que antes eram muito escassos, agora estão tendo cada vez mais visibilidade, né? Com o Exato. tempo, lentamente, acredito eu, mais lentamente do que deveria, sinceramente. E aí, poxa, não tem como não falar, falando de modelos negros, não tem como a gente não falar do fenômeno que foi Pantera Negra, né? Sim. Algo que uniu gente de todo mundo, né? Mais do que Com um ícone certeza. do esporte de um país, foi algo muito maior, acho eu. Foi. Não, foi o primeiro grande filme de O Herói Negro, porque a gente teve outros, né? A gente teve aí o Hancock, nossa, adoro o filme do Hancock, inclusive. Will Sim, Smith, incrível nesse filme. Mas o Hancock é mais um anti-herói e tal, sim. né? E aí, poxa, o Pantera Negra foi o primeiro filme de um herói certinho. E ele é um rei, Exato. sabe? É, E é um filme também. Eu acho que é um dos primeiros de Hollywood, né? Então, no berço do cinema, assim, na- que exatamente. tem praticamente só pessoas negras no elenco, né? 90%, sei É, lá. então, tem a cota de brancos, né? Tem. Mas assim, é um filme que, de fato, é um filme que é um marco histórico. Inegavelmente um marco histórico. A gente não pode negar que, assim, ainda é um filme mainstream da Marvel, ainda tem certas incongruências, né, quanto a isso. Mas é inegável que esse filme foi importantíssimo para a vida de milhares de pessoas negras ao redor do mundo, para a vida principalmente de muitas crianças negras que se viram nos personagens, que se viram na tela de cinema fazendo papéis importantes, sabe? Exato. Fazendo papéis que não são secundários por uma vez. Teve uma movimentação muito grande dentro de comunidades, tanto dentro de comunidades no mundo inteiro, dentro de comunidades brasileiras, africanas, estadunidenses, para que crianças negras fossem levadas para ver o filme. Cai muito naquilo que você falou de, poxa, coisas que unem pessoas negras ao redor do mundo, sabe? Sim, sim. A questão do Atlântico Esqueci Negro, de uma o termo. comunidade E transnacional, assim. Exatamente, inclusive, Wakanda, que é um país que não existe, passou a existir nesse imaginário comum, né? Num lugar comum para pessoas negras, assim, né? Uma referência para todos. de fato, isso é muito verdade, né? É um termo que ele foi apropriado, a saudação ela foi apropriada como um símbolo de luta. Poxa, ainda mais depois da morte do Chadwick Boseman esse ano, né? Que foi Exato. algo que, poxa, deixou todo mundo muito triste. Eu fiquei muito triste, eu chorei, eu tô quase chorando de novo agora. Porque, caramba, ele foi uma pessoa que ele trouxe nesse papel, ele representou esse papel sabendo do peso que esse papel tinha e ele fez o que ele tinha que fazer, sabe? Sim. E saber que essa pessoa não tá mais entre nós, esse modelo, porque ele se tornou mais um modelo e um grandíssimo modelo, foi dolorido. Foi de fato doloroso, de verdade. Sim. E ele não ele trouxe a vida, ele encarnou de fato esse personagem, Uhum. ah, a ponto do ator não ser dissociado do personagem, assim, né? Ele ser modelo enquanto personagem enquanto ator. Exatamente. Não, sem dúvida. Era uma pessoa que tinha ótimas, boas ações. Era uma pessoa muito boa, além de um ator muito bom, que tinha filmes excelentes. Inclusive, recomendo que procurem conhecer os filmes nos quais o Chadwick Boseman atuou antes de Pantera Negra, até mesmo depois ele chegou a fazer alguns filmes trabalhando, né? Tava no início aí do segundo Pantera Negra, né? Quando ele Sim. faleceu. Eu acho um pouco triste que a sua morte fez com que as pessoas procurassem conhecer o resto da sua obra. Mas pelo menos fomos conhecer, né? Não ficou no esquecimento. Exatamente. E que isso, poxa, sirva de lição. Conheçam pessoas negras enquanto
vivas, né? Artistas e celebridades, figuras públicas ou até mesmo pessoas do seu meio, que às vezes você não dá tanta importância, mas procura conhecer a história dessas pessoas. Às vezes você vai encontrar um exemplo também. Conhecer o seu entorno, né? Poxa, conheça pessoas negras perto de você e entenda que se não há pessoas negras perto de você, isso é um problema. Se não há pessoas negras no ambiente em que você está, ou se só há pessoas negras trabalhando no ambiente em que você está, isso é um problema, né? As pessoas, como pessoas brancas, é muito importante que crie esse tato, porque é um tato que, de fato, pessoas brancas não nascem tendo. Isso é algo que precisa ser apontado. Não se nasce tendo esse tato. É algo que você aprende convivendo e ouvindo, principalmente ouvindo pessoas negras, sobre a sua origem, sobre a sua história e, de fato, tendo interesse. E falando em conhecer pessoas e também buscando um pouco da questão do Pantera Negra, que tem uma estética bastante própria, que traz um elemento que além de mostrar uma África atual e, portanto, uma África que participa dos movimentos do mundo, vai em reuniões da ONU, negocia e tudo mais, leva isso além e traz um pouco a questão do afrofuturismo, né, da estética e filosofia que existe em torno disso. Que seria essa ideia de misturar elementos, de certa forma, tradicionais e próprios do continente africano com uma ficção científica, né, com tecnologias futuristas. E existe todo um movimento que vem desde o meio do século passado, dentro da música, de moda, literatura e tudo mais, que constrói esse chamado afrofuturismo. O termo mesmo foi cunhado só na década de 90. A construção disso já vem de muito antes, né? Isso, mais ou menos da década de 50, 60, a Exato. gente tem aí esse movimento de resgatar origens e trazer essas origens para o presente e para o futuro, né? Agregar a essas origens a exploração, a novidade, as tecnologias, sem perder de fato a ancestralidade. Se você não tiver conseguido pensar no que é futurismo, se o imagético do Pantera Negra não é suficiente para você, você pode pensar em outras figuras, como por exemplo o will.i.am do Black Eyed Peas. Sempre nos clipes, nas coisas, ele traz um pouco dessa estética, né? Mas outros também. O próprio Dux Diamond, né? Exato. Aquele É artista um que a artista gente que estava falando. a gente gosta bastante. É um artista visual que a gente conhece. Recomendo, inclusive. Bernardo, deixa na descrição Pode deixar. o link. E deixa também nomes dos filmes Do do Chadwick Chadwick Boseman. Boseman. Uhum. E tem outra recomendação que eu queria fazer também, À vontade. que Espaço é seu. é uma graphic novel do Jeremias. A gente tava assistindo o filme Turma da Mônica Laços aquele dia, eu te falei, né? Sim. Meio, meio fora, mas enfim. E aí, fazendo pesquisas e tal, eu achei esse quadrinho, né? É uma história em quadrinhos, uma HQ, sobre o Jeremias. É uma HQ só do Jeremias, a arte não é a mesma arte da Turma da Mônica, né? São outras. O estilo da arte é outro, mas é esse personagem. E, poxa, é uma HQ muito boa, que traz muito essa questão dos modelos, né? De modelos negros para jovens negros, e que traz o racismo que começa de uma maneira muito confortável, vai entrando no tema aos poucos, assim. E eu achei muito interessante. Sim. Eu vou deixar também a recomendação aqui da série que não trata. Assim, existem outras séries que vocês devem assistir, como por exemplo Atlanta, do Donald Glover. Mas conheçam o Donald Glover, também outro ator Exato. incrível, A série Atlanta. afrofuturista, o Sim, Donald sim. Glover. Mas eu ia recomendar uma série que não trata especificamente da questão de África ou de pessoas negras, mas que é a This Is Us, que a gente assistiu um pouquinho junto, mas eu assisti bem mais depois. Uhum.
essa série tá sempre trazendo a questão do ser negro nos Estados Unidos, né? Claro que é um contexto específico familiar ali, não vou dar spoiler da série, mas tem questões bastante interessantes, eu acho legal de refletir às vezes. O que me chama muita atenção nesse quadrinho que eu falei do Jeremias é que na quarta capa tem um texto do Emicida, né? No qual ele fala da atriz Elisa Lucinda, né? E ele fala que um dia a Elisa Lucinda disse para ele: nós precisamos parar de chegar atrasados na vida das pessoas. E ele falou que no começo ele não entendeu o que isso significava. Mas ele fala: no atraso e na ausência da nossa voz que os piores pesadelos se solidificam. Por exemplo, aí ele deu um exemplo aqui, uma história, eu achei muito legal ele ter falado sobre isso. Alguns anos fui comprar caixas organizadoras com a minha filha para guardar os brinquedos dela. Havia uma infinidade de opções de cores, princesas loiras, e uma quase escondida com uma princesa negra, né? Uma princesa escura como nós. Escolhi aquela, levei até a pequena, porque havíamos combinado que ia ser uma caixa com princesa. Ela tinha pedido uma caixa de princesa. E a menina pediu para ser outra. E ele argumentou que aquela princesa era linda, né? Ela insistiu e ele insistiu na princesa negra. E ela chorou dizendo que queria uma caixa de princesa e não aquela. E aí que ele percebeu que ele tinha chegado atrasado, né? E poxa, isso mexe muito com a questão das referências, né? A gente Sim. precisa ter referências desde cedo. E quando eu falo que a gente precisa ter referências, eu não falo só para meninos negros, eu não falo só para jovens negros, eu falo também para jovens brancos, para crianças brancas, para que elas vejam que pessoas negras existem, para que elas vejam que pessoas negras também existem na mídia, na TV, em todos os lugares, para que quando exista algo que é para pessoas negras, as pessoas brancas não fiquem incomodadas, porque aquilo uma vez não é sobre elas. E isso é muito forte vindo do Emicida porque ele é uma referência, né? Que acho que também a gente Ele é. pode indicar aqui, apesar de que ele não precisa de nenhuma apresentação, acho eu. Mas posso dizer que talvez tem alguma coisa que talvez vocês não conheçam, que ele tem 2 livros infantis agora também. Que pra quem tem crianças e crianças negras e brancas, né? Mas Uhum. É são muito 2 livros legal infantis, é legal de conhecer também. Além da música, colocar na descrição. além da música que ganha prêmio internacional, que não é pouca coisa não. Emicida. Exatamente. Poxa, pensando sobre isso, interessante como várias pessoas, várias figuras negras conhecidas têm lançado livros infantis, né? Tava pensando, o Emicida lançou, se eu não me engano, a Viola Davis lançou um, e o Terry Crews lançou um também. O Terry Crews, para quem Uhum. não conhece, É o pai do também é Chris, o conhecido como Julius. o pai do Chris, o Julius, exatamente. Ou o próprio Terry de Brooklyn Nine-Nine, né? Uhum. E ele também trabalha no American's Got Talent e os Eternos muito legais. E isso mostra também que tem havido uma preocupação para que esses modelos sejam apresentados a crianças, principalmente crianças negras, mas a crianças no geral, desde cedo, né? Sim. Eu acho que tem muito a ver com isso de não deixar a voz chegar atrasada, né? E trazer os referenciais Exatamente. logo de cara. Acho isso muito É importante. importante para o resgate, é importante para que essas crianças depois queiram resgatar, para que essas crianças depois se interessem pela sua origem, pela sua história, nossa, isso vai ser importantíssimo para o nosso futuro. Isso já está sendo muito importante agora na vida de todas essas crianças que vão crescer com uma autoestima diferente, né? Que vão crescer, se der tudo certo, menos traumatizadas com relação ao racismo, né? Porque isso deixa marcas. Sim. Isso deixa marcas e infelizmente ainda vai deixar por muito tempo, mas é importante que a gente dê ferramentas para que essas crianças lidem com isso desde cedo, É, né? E para que elas saibam que elas têm uma origem, essa origem é importante, essa origem é África. exato. E acho que o importante também é ter orgulho dessa origem, ter orgulho de quem você é, né? Uhum. E não ter esse estigma de abaixar a cabeça e. Não. Então, isso do resgate é muito importante
para a construção do eu, sabe? Exato. É muito importante para a construção do eu você saber a sua história, saber de onde você vem. Você tem menos chances de você se achar um ninguém, né? Uhum. E para quem tiver interessado na questão da genealogia, eu já falei que vou deixar os links na descrição, mas eu vou dar outra recomendação que é tenha paciência, porque independente se você é branco ou negro, é um processo um pouco demorado. Os sites às vezes são um pouco Uhum. chatos porque tem partes pagas e às vezes você vai ficar frustrado tentando ver alguma coisa e o site vai ficar pedindo para você assinar e tal. Mas vai na fé que você consegue achar muita coisa na versão gratuita. Só precisa ter paciência mesmo e saber garimpar um pouco. E às vezes Saber garimpar sair um bastante. pouco do site, só jogar no Google e ver o que você acha lá também. Às vezes você acha até Uhum. site do governo que às vezes tem algumas coisas, sabe? Com registros antigos, históricos, site de museu, umas coisas assim. É fundamental perguntar coisas para sua família, né? Ah, sim, Fundamental, fundamental. O resgate, ele começa muito daí também, de exato. você estar disposto a ouvir quem tem histórias para contar. Porque também nesse sentido, se a voz chega tarde, né? Se, se você Uhum, não resgata antes da pessoa ir embora, se perde pra sempre, às vezes, aquela história, né? uhum. Então, com essas recomendações e últimos comentários, a gente vai ficando por aqui hoje. Tem alguma mensagem pra alguém? Mensagem para alguém, vou mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para a comunidade unespiana. Saudades dela presencial. Então é isso, por hoje o episódio fica aqui. Um abraço a todos. Eu não sei se a gente vai ter outro episódio. Eu vou tentar pensar em alguma coisa e gravar, apesar de estar um pouco corrido agora. Agradeço a todos que estão ouvindo e até a próxima. Tchau.